Estúdio S dessa semana, tenho o prazer de receber o cidadão pedreirense Magno Moraes, ou conhecido na nossa cidade, o Pelezinho, o homem que está aí como primeiro suplente de vereador, recordista na votação para conselheiro tutelar, um profundo conhecedor dos problemas social, estrutural e político da nossa cidade. Então, entrevistar Pelezinho hoje não vai ser tarefa fácil, não. Olá, Pelezinho, seja bem-vindo ao programa Estúdio S. É um prazer imenso, eu que fico muito prazeroso em ter aceitado, ter recebido esse convite, aceitei vir aqui. E é um prazer imenso a gente estar aqui conversando, né, colocar aqui em pauta algumas questões, algumas opiniões, alguns pensamentos da gente. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de falar para o povo de Pedreiras, né, para a sociedade de Pedreiras, que conhece a gente no dia a dia, e que a gente tem as nossas linhas de pensamento, temos as nossas opiniões e temos o nosso campo de visão, né, em relação a tudo que acontece dentro da nossa cidade. Eu queria saber quem é Magno Moraes, quem é o Pelezinho? Pois é, rapaz, quem é o Pelezinho, né? Giovanni, eu nasci no povoado São Domingos, no município de Lima Campos. Então são dois limacampenses adotados pela princesa do Mearim. A gente vai conversando e vai se descobrindo, né? A minha família veio para Pedreiras no ano de 85, né? Moramos aqui na rua Getúlio Vargas, no Goiabal. Depois moramos ali na Travessa José de Freitas, né? E estamos agora em Redinho do Mutirão. Sou casado, tenho 41 anos, tenho uma filha de 10 anos de idade, sou filho do seu Francisco Xavier dos Santos, da dona Maria Moraes dos Santos, e a minha esposa, amada, é a Jéssica. E estou aqui em Pedreiras há mais ou menos 38 anos e muito feliz, muito contente. As pessoas aqui conhecem o Pelezinho no dia a dia e só tenho a agradecer a Deus, né? Sou uma pessoa cristã, né? Congrego na Igreja Universal do Reino de Deus e procuro de todas as formas somar de forma positiva com a sociedade de Pedreiras. Pelezinho, quem te conhece e a sociedade pedreirense da classe A a Z conhece o Pelezinho, você é uma pessoa que sempre foi muito ligada ao esporte pedreirense. Se eu não me engano, você atuava como goleiro, não é isso? Isso. E por muitos anos a gente viu a sua luta, a sua batalha para melhorar a questão do esporte pedreirense. O Pelezinho hoje ainda é ligado, além da sua função como conselheiro tutelar, ainda é ligado ao esporte pedreirense? A gente nunca se desliga, né? Essa fala que você falou, né? E eu veio rapidamente aqui as lembranças, lembrei logo do seu Pereira, né? Dos jogos escolares, seu Pereira. Eu fui, antes de ser goleiro também, eu fui jogador, fui campeão do antigo intercolegial que se tinha em Pedreiras, fui campeão 2 vezes. Lembro muito do meu amigo Danilo Cid Cleito, que morava ali no bairro do Engenho, meu amigo que está hoje né? Acabou falecendo, bem muito novo, né? E a gente tem sempre essas lembranças. E aí a gente participando dos jogos, tenho uma ligação muito grande com a Escola Olindina, onde fui coordenador de esporte por algum tempo lá. E aí a gente acabou vindo também para a Liga de Futsal, onde procuramos fazer um trabalho de crescimento desse esporte. E fui membro também da Secretaria de Esporte. E a gente nunca se desliga, né? A gente vê que o esporte é uma linha muito paixão, é uma paixão, né? E também a gente vai descobrindo que é um veículo muito bom para que você possa trabalhar a prevenção contra o vício de álcool, de drogas e de outras situações que muitos jovens acabam convivendo no percurso da sua vida. E o esporte é muito bom. Então, a gente tem essa ligação e nunca se desliga. Parou de jogar, parou de participar de um grupo, mas a gente está sempre em discussão. Recentemente eu fui vice-presidente da Liga de Futebol. Como você vê, qual sua visão com respeito aos incentivos da prática esportiva de um modo geral no nosso município? Giovanni, a gente acompanhou muito essa questão do esporte aqui em Pedreiras e nós retornávamos um pouco a uns 20 anos atrás, 25 anos atrás,
a gente vê que nós tínhamos muito campo de várzeas aqui, né? Tínhamos o antigo CSU ali atrás, ainda tem um pedaço ali que o pessoal consegue ainda praticar esporte, mas com muita deficiência. Tínhamos o antigo campo Palmeirinha, tínhamos aqui aqui no Goiabal, onde é a unidade a UBS, à frente da enfermagem, ali é onde é o ginásio, tinha o matador. Então, o que aconteceu? No período, né, povoamento e também por não conservar essas praças esportivas, acabamos perdendo. Nós tínhamos também uma quadra onde hoje ali é o Ministério do Trabalho no mutirão, né? Tínhamos mais acesso ao tiro de guerra. A gente via muitos jovens fazer campo próximo das casas. E a gente teve muitos jovens aqui que acabaram indo para o cenário nacional, né, participando de peneira e até mesmo se integrando a alguns clubes da elite do futebol brasileiro. E nos últimos anos, que nós temos visto, é uma queda, né? Porque tem a não contribuição direta do poder público, mas também tem a falta de incentivo em todos os sentidos, né? Não só por parte do poder público, mas também por questão de organização, por questão de a própria empresa poderia fomentar. Aí é que entra a parceria do poder público com as empresas privadas, para que possa fomentar essa prática de esporte. Hoje nós nos encontramos com o estádio, temos o ginásio, que são administrados pelo poder público, mas fora isso a gente não tem outro que seja realmente exercício aqui. Houve um crescimento, houve construções, houve um oferecimento disso. Então, o que falta de verdade, então? O que falta é se ter uma execução de políticas públicas relacionadas a isso, porque a prevenção é o mais importante. Quando você se previne, você evita que os danos sejam maiores. E hoje a gente vê danos muito grandes com álcool, com droga, justamente porque a gente vê essa falta de política de atendimento do esporte para os jovens, incentivo direto, né? A gente não vê as competições que eu acabei de falar aqui a respeito do intercolegial, não se vê mais, interclasse nas escolas praticamente não se vê. Os jogos escolares, às vezes tem muitas pessoas que quando vão ver já são na parte final que não está nem percebendo que tem jogos escolares. Houve uma queda em relação na prática de esporte, no incentivo, na fomentação e na execução dessas políticas. Mas também porque a gente vê claramente que falta isso, né? Esse incentivo a mais. Pelezinho, saindo da questão esporte, a gente entra agora na parte... antes de entrar na parte de conselheiros, eu queria lembrar que o nosso programa ele tem... o patrocínio, tem todo o apoio de algumas empresas pedreirenses que têm investido na mídia digital, que é o Armazém Paraíba, a Simlab, o Atacadão Chicote, a Credifácil Financeira da cidade de Lima Campos, o MM Gesso e também do nosso amigo Churrasco do Zé ali na Praça do Jardim. Você que gosta de uma comida de qualidade, nós temos ali o espetinho, o Churrasco do Zé na Praça do Jardim. Então, são esses os nossos patrocinadores que têm nos ajudado e que têm colaborado para o Estúdio S permanecer no ar, né? Sem eles a gente não consegue trazer essa qualidade que a gente tem buscado levar através da notícia para o nosso povo pedreirense, Pelé. Então, vamos voltar aqui, Pelezinho conselheiro. Como é o Pelezinho hoje atuando na área em defesa da criança e do adolescente? Primeiro, eu gostaria de dizer que você chegando desde a primeira vez, quando concorreu a vaga de conselheiro, né, Pelezinho? E principalmente nessa última agora aí, que você teve uma votação. Pra gente que te conhece, sabe que não é surpresa você ter uma votação devido ao conhecimento que a sociedade pedreirense tem do cidadão Pelezinho. Então, como é ser conselheiro tutelar em Pedreiras, Pelé? Uma felicidade, porque há algum tempo eu já vinha muitas pessoas na cidade de Pedreiras, Pelezinho, que você não entra na eleição do Conselho Tutelar, você tem um perfil, você sempre trabalhou com jovem, até mesmo associando essa questão de esporte envolvendo com jovem, a gente tem conhecimento de muitas situações passadas por alguns adolescentes e crianças, e a gente sempre teve esse incentivo. Então, quando foi em 2015,
decidi aceitar esse desafio. Tive a oportunidade de ser eleito com 354 votos, uma felicidade muito grande. Procuramos, nesses 4 anos desse primeiro mandato, levar ao conhecimento, né, juntamente com os outros colegas da Sociedade de Pedreiro, que é realmente o Conselho Tutelar, porque as pessoas tinham muito, mas hoje ainda tem, mas a gente percebe que diminuiu muito, uma visão distorcida, né, do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é formado por cidadãos, pais de famílias, pessoas que vivem no dia a dia, pessoas que estão ali recebendo famílias, crianças e adolescentes que são vítimas de vários tipos de negligência ou têm os seus direitos negados. Então, o Conselho Tutelar age nessa área de defesa de crianças e adolescentes. E a gente fica muito mais feliz ainda, porque a gente sabe que é uma instituição que as pessoas têm os olhos totalmente diferenciados para ele, até mesmo porque imaginam muitas coisas do Conselho Tutelar que não é. É uma figura do Conselho Tutelar que não é. E aí, agora em 2019, a gente teve essa oportunidade de ter sido reconduzido ao cargo com a votação de 2.113 votos, porque a gente sabe que as pessoas que votaram, porque acreditaram e acreditam no trabalho, na responsabilidade, no compromisso que assumimos. E algumas pessoas me encontravam na rua e me encontram e dizem assim: olha, não é fácil, porque o próprio Conselho Tutelar, as pessoas já têm uma visão distorcida. Então, para ter essa votação que se teve, as pessoas têm muita confiança no que você faz, conhecer a pessoa, saber realmente em quem está votando, fazer uma avaliação. Eu me lembro que no período da campanha que nós tivemos aquela parte de fazer entrevista no estúdio, e a gente veio ao estúdio e eu falava para as pessoas abertamente: olha, eu quero que vocês avaliem o Pelezinho como pessoa, como membro de família, como membro da sociedade em geral, e aí você vai me avaliar como conselheiro tutelar. E aí a gente viu esse resultado. Então as pessoas realmente avaliaram a responsabilidade, o compromisso, a seriedade com que a gente trata. Em todos os setores que eu passei, sempre procurei ser dedicado a isso. Não é simplesmente você estar sentado numa cadeira e dizer: no final do mês eu vou receber meu pagamento, mas você simplesmente ser dedicado naquilo que foi colocado nas suas mãos. A responsabilidade e a confiança, né? Não, acaba não esquecendo a questão política, até porque por meio dela que se melhora a vida do cidadão. Pelezinho hoje é pré-candidato a vereador? Pelezinho hoje é conselheiro tutelar, e amanhã a gente vai estudar, né? Porque hoje o Pelezinho é conselheiro tutelar. E um cidadão participativo na questão, que tem participado ativamente na questão política. Então, como o Pelezinho tem visto a política e as movimentações políticas na nossa cidade? Giovanni, eu sempre digo que o que você puder fazer, o que a pessoa puder fazer para somar em benefício da sociedade, que faça de coração, que faça com coragem, que faça com respeito a outra pessoa, e que mostre as suas opiniões, o seu modo de analisar, de pensar, para que algo dali de bom seja também aproveitado para isso. Eu participei muito de conselhos, né? Também conselho de saúde, participei de conselho de esporte quando estava sendo formado. Estou hoje em um outro conselho, e a gente sempre sabe que tem esse envolvimento de política, porque a política é no dia a dia. Lógico que você não vai misturar, eu não posso misturar o órgão que eu estou hoje com política, mas existe a política de atendimento. Independente, eu penso assim, independente do Pelezinho conselheiro tutelar, existe o cidadão não conselheiro. Isso. Existe o homem, o ativista político que você é. Isso é inquestionável, tanto que a gente percebe você nos meios políticos, sempre transitando e transita bem no meio político. Então, justamente isso que eu pergunto. Isso. É o Pelezinho não conselheiro, o Pelezinho que tem participado ao longo do tempo das lutas e das organizações
de campo, não digo nem organização, das participações ativas nas campanhas políticas e até sendo candidato, como foi da outra vez, com uma votação expressiva. É tanto que você chegou a primeiro suplente da sua coligação, né? Exato. Quando eu faço essa citação, é justamente me reportando a essas colocações que você fez. Quando eu vim do Conselho de Saúde, então as pessoas, da mesma forma que as pessoas me encontram hoje, elas me encontravam antes. Olha, a questão do trabalho, a questão da responsabilidade, a questão do compromisso. Então, mais um motivo para você continuar, até mesmo porque a primeira aparição minha na questão de política foi em 2004, né? Quando eu não tinha tanto a ver assim, esse campo de política, mas muitas pessoas me procuraram. Se eu não estou enganado, foi pelo partido que PPS, exatamente, PPS 23. E aí eu fui convidado, né? As pessoas, olha, a gente veio, o teu trabalho da sociedade, sempre as pessoas reportaram a essa questão da sociedade, a minha participação na sociedade, e vieram sempre fazendo isso. Me chamavam, várias pessoas aqui de Pedreiras me chamam, conversam comigo, e é muito bom isso. Então a gente vê o campo político de Pedreiras de uma forma que a gente sabe que tem como se fazer algo melhor para a nossa cidade. Agora, como se fazer isso? Respeitando o cidadão, que é ele que participa ativamente desse meio político. Então, quando ele sai da sua casa e vai credenciar uma pessoa para ser o gestor, para ser o representante no legislativo, porque acredita que aquela pessoa possa realmente corresponder às ansiedades, com isso, com políticas públicas, né? Então, a gente pensa, veja assim, da política. Hoje a gente vê muitas pessoas, a gente está diretamente nas redes sociais, e as pessoas discutem, tem várias informações, tem várias linhas de pensamento, mas o que eu vejo, Pelezinho, cidadão, ver para Pedreiras, é que, independentemente de quem esteja no poder, ou quem vai chegar, ou quem vai continuar, que tem essa linha de pensamento por Pedreiras, no sentido de analisar tudo que já aconteceu para trás, o que possa estar acontecendo e o que possa se projetar para o futuro. Eu não vejo uma administração dentro de Pedreiras se não pararem para analisar a estrutura administrativa de Pedreiras hoje. E eu, como cidadão, sou aqui como cidadão, penso assim: o próximo gestor de Pedreiras, quem for assumir novamente, ou quem for reassumir, que a gente tem que respeitar todas as situações que se tem no dia 1º de janeiro de 2021, que entre com o pensamento, que essa é uma opinião minha, que faça uma audiência pública para o povo de Pedreiras, para analisar depois da eleição o que realmente Pedreiras precisa, e após assumir, que faça uma auditoria dentro do município para realmente mostrar a realidade do município, o que o município está passando, o que o município tem vivido, o que se pode se tirar após isso, reduzir esse montante de secretarias que existe dentro do município, que acaba onerando a administração pública. Se reclama tanto, se a gente reclamamos tanto de muita despesa dentro do município, para que continuar com grandes gastos? Então, vamos fazer uma reforma administrativa dentro do município. Isso eu estou falando para qualquer uma das pessoas que se colocarem, né, nessa condição do seu nome, né, ao sufrágio popular, que faça isso, que pense realmente isso em Pedreiras, que não entre comprometido com tantas coisas e que venha acarretar um aumento da despesa pública, que realmente faça isso com consciência, que faça isso com respeito a Pedreiras, e evitar que se fique fazendo compromisso para levar tanta gente para dentro da prefeitura, tantos cargos, elevando essa despesa do poder público, e aí você acaba se sufocando, e aí você não tem como executar as políticas públicas, porque se compromete tanto, né, com tantos outros fatores, que acabam fechando as portas para as políticas públicas de dentro do município. Inviabiliza o município. É muita despesa. A gente sabe que o município tem despesa, então deve se cortar. Por exemplo, existem secretarias no município que são, por exemplo, três secretarias que praticamente a finalidade dela é muito semelhante. Então, reduza
e você reduz a favor de uma redução de secretarias dentro do município. Você pode fazer uma fusão de secretarias e aí você vai conseguir administrar, até mesmo para o próprio gestor, que ele vai ter uma preocupação, várias preocupações, a menos de estar com os olhares em todas as secretarias que existem dentro do município. Então, por exemplo, eu estava olhando, eu não sei se recentemente aumentou, mas o Rio de Janeiro tinha 11 secretarias. Se eu tiver... Então Pedreiras tem... O que o Pelezinho vê é que a forma com que se tem disputado campanha eleitoral no município de Pedreiras, ela não é boa, não funciona, é isso? Não é boa porque acaba comprometendo muito, acaba se fazendo alianças no curso, né, da política, que aí vai ter que se cumprir com cargo dentro do município, aí você acaba se comprometendo em assumir essa responsabilidade e você eleva os gastos do município, você eleva a despesa de folha de pagamento e aí você acaba engessando o município para as políticas públicas. Quando a gente falou a questão do esporte, hoje o esporte não tem a implementação de recursos para políticas públicas. Então, existe isso. Eu penso assim, a minha opinião, como cidadão, independentemente de quem esteja no poder, de quem vai continuar, pode ser que a pessoa que esteja continue, pode ser que entre outros. Eu falo assim, quem tiver essa oportunidade, que pense, que analise, que veja as ideias, porque todo mundo fala de mudança, mas não existe mudança se realmente não participar realmente dessa mudança ativo, né? Então, estou falando isso em relação à questão do executivo, que precisa analisar essas situações. Então, Pelezinho, o Pelezinho, caso seja candidato a vereador, que eu creio que será, como seria, digamos assim, com quem o Pelezinho apoiaria? Né? Qual modelo, ou qual forma, ou qual exigência o Pelezinho tem feito de si para se coligar com o candidato na majoritária? O Pelezinho cidadão, que está colocando esses pontos, que independentemente de qualquer um que eles analisem, seja as pessoas que colocarem o seu nome, que analisem essa questão dessa pauta, que estou falando aqui como cidadão que vejo para a minha cidade, e futuro, qualquer decisão que a gente tomar em relação a pretensos nessa questão de legislativo, que a gente mantenha essa ideia, né? Independentemente de quem seja, que a gente se mantenha essa ideia, que se mantenha esse argumento, que se mantenha essa opinião, que as pessoas, não só eu, mas o Giovanni e todas as pessoas cidadãos de Pedreira deveria ter também, porque não é simplesmente achar que a pessoa que vai chegar lá vai mudar tudo isso de uma hora para outra, mas fortalecer esse diálogo, fortalecer essa consciência. E o papel de um legislativo é acompanhar o executivo justamente no apoio a procurar melhoria, porque a gente sabe que são poderes separados, mas que andam junto pelo bem da população. Então, o que a gente quer é que cada um que tiver essa linha de pensamento, que saibam analisar, que saibam ter esse campo de visão, porque se o legislativo pensa uma coisa e o executivo pensa outra, vai ter conflito. E Pedreiras hoje, ela não está numa posição de se estar nesse conflito. Ela está na execução de parar para analisar, cada um fazendo o seu papel e pensar no que for melhor. E não pode haver esse pensamento individualista de pessoas e nem esse pensamento da parte de administrativo e legislativo, cada um na sua individualidade, porque Pedreiras tem perdido muito. A gente vê que Pedreiras, nos últimos anos, perdeu muito com discursos que a gente vê no palanque e depois que some. Uma outra coisa que eu percebo com relação à política em Pedreiras, Pelezinho, quando você fala em perder muito, a gente percebe que há algumas cidades em torno da nossa, elas têm crescido porque a classe política pós-eleição, elas praticamente não
não brigam para a questão de quem vai trazer, quem não trazer, atrapalhar. Pedreiras tem muito disso, de quem não consegue trazer também não permite que o outro possa beneficiar a cidade, né? Então, eu também vejo que Pedreiras perde nessa parte. Com relação a ganhar ou perder, a sociedade tem visto isso a cada dia acontecendo e eu creio que tem analisado o perfil de cada político e da forma que eles agem. Mas eu queria perguntar para o Pelezinho agora, como ele, já que ele disputou, já acho que é a terceira vez que você disputa um cargo para o Legislativo, não é isso? Disputei 3 vezes. 3 vezes. A terceira que você chegou à primeira suplência. Como o Pelezinho vê hoje o Parlamento, a Câmara Municipal de Pedreiras? Antes de responder essa tua pergunta, quando você falou na questão de perder e ganhar, eu sempre vejo assim, Pedreiras, ela tem que agradecer muito a estrutura comercial que ela tem hoje. Porque se Pedreiras não tivesse a estrutura de comércio que tem hoje, estaria passando por situações ainda mais complicadas. Porque o comércio de Pedreiras é muito forte. Por isso que eu digo, quando se fala de parceria para todo mundo ganhar, tem que haver essa parceria, executivo, legislativo, comércio, sociedade em geral, para que realmente todos possam ganhar. Em relação a sua pergunta que você fez, em relação ao que a gente vê, acho que eu sou um dos cidadãos que mais acompanha o legislativo, né? Respeito a opinião e a decisão de cada um, mas vejo que poderia estar de uma forma ainda melhor, né? Mais atuante, em benefício da sociedade. Logicamente que na hora de se tomar uma decisão, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista daquele momento, no que foi apresentado, mas imaginemos que essas decisões têm que ser mais focadas num grupo maior, que é a sociedade, né? No benefício maior. Eu vejo que o Legislativo pode fazer muito pela nossa cidade. O comportamento do Legislativo, a atitude do Legislativo pode somar e muito com as decisões que se tomam dentro de Pedreiras. Nós não podemos ver, nós cidadãos, cada um de nós pedreirenses, analisando Executivo e Legislativo, nós temos que identificar o seguinte, por exemplo, pessoa colocou seu nome no sufrágio, foi eleito. E aí, de repente, a outra pessoa aqui que foi eleita do outro lado já se coloca como oposição. Oposição se coloca as decisões tomadas que não sejam favoráveis à situação. A partir do momento que alguém vai com esse pensamento oposicionista, sem um ponto de vista, sem uma análise da realidade, então, logicamente que não vai somar. Vai dividir, vai ter esse conflito. Eu não vou fazer isso aqui porque sou oposição partidária, sou oposição de ideologia e não concordo. Nós estamos conversando aqui. Eu tenho certeza que você não concorda em tudo comigo, como eu também não concordo em tudo com você. Claro. Mas nós temos que saber ter o bom diálogo. Não evoluiria, né? se todo mundo pensasse da mesma forma. Tem que ter o diálogo e respeitar a opinião de cada um. Só que quando eu falo na questão das percas, se nós olharmos o tanto que Pedreiras já perdeu e o porquê perdeu, nós vamos chegar justamente nesse ponto, que a política de adversários, a política de oposição tem sido oposição ao povo, porque o povo tem perdido muito. Cada um toma uma atitude de um lado, outro toma uma atitude do outro lado, um tem uma linha de pensamento de um lado e acaba que a massa popular é que perde, é que sempre perdeu. E se a gente olharmos nas áreas, todas as áreas são fundamentais, mas as principais áreas de políticas públicas dentro de Pedreiras de 15, 20, 25 anos para trás, foi só perdendo. E justamente por isso, porque às vezes você tem representante, mas não tem a força. Justamente por causa desse embaralho dentro desse sistema de organização. Digamos assim, política, dos políticos de Pedreiras. Logicamente. Então, eu penso que cada um tem que repensar. Todo mundo diz que ama Pedreiras, todo mundo diz que Pedreiras é a princesa do Mearim, mas o que esse amor está produzindo para Pedreiras? O que essa princesa está recebendo de cada um de nós, cidadão? A gente vê assim, Pedreiras perdeu a coroa, perdeu ou tiraram?
Então a gente tem que fazer uma conjuntura, uma análise no geral de tudo que aconteceu em Pedreira, de tudo que está acontecendo e de tudo que possa vir a acontecer. Verdade. Pelezinho, eu agradeço, foi um bate-papo agradável. Você como cidadão, como pessoa, tem muito a contribuir, já contribuiu muito e tem muito mais para oferecer para o nosso povo. Então eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite e ter vindo ao nosso espaço, que é um espaço democrático, um espaço onde a gente tem buscado ouvir tudo e todos, sempre com respeito às instituições, com respeito às pessoas. Então eu gostaria de pedir que o Pelezinho levasse sua mensagem ao nosso povo e já te convidando já para uma próxima rodada de entrevista. Quem sabe a gente tem buscado aqui a cada mês organizar alguma coisa que possa levar informação ao nosso povo. Então, Pelezinho, muito obrigado e seus agradecimentos e uma mensagem ao povo pedreirense. Eu agradeço muito. E até também agradeço muito a você por ter me convidado para estar aqui, fico muito feliz. Não paro de agradecer ao povo de Pedreiras por essa votação expressiva no Conselho Tutelar. Muito obrigado. Fui votado em todas as sessões disponibilizadas para a votação no município de Pedreiras e votações muito expressivas. Então isso demonstra a confiança que as pessoas têm no trabalho que o Pelezinho faz. Então digo ao povo de Pedreiras que continue confiando no Pelezinho, na responsabilidade, no compromisso, na seriedade que temos. Não sou uma pessoa 100% perfeita, tenho muitos defeitos. Se for olhar, você vai encontrar muitos defeitos no Pelezinho. Mas a gente procura mostrar e transitar dentro da nossa sociedade com aquilo que nós temos de melhor. Agradeço demais a oportunidade, teremos outra oportunidade com certeza de vir aqui, fico agradecido pelo convite e digo ao povo de Pedreiras, não saiam das suas casas ou não fiquem na porta das suas casas no meio de inimizade por questões políticas. Vamos discutir, analisar, respeitando a opinião um do outro, respeitando as decisões um do outro, a linha de pensamento um do outro, e que todos nós possamos realmente fortalecer a esperança, fortalecer o amor, fortalecer a nossa irmandade, e que no meio da política não são inimigos, são adversários naquele momento, mas que é isso que a gente quer. Terminou, que cada um pense no melhor, que cada um pense naquilo que se vai produzir. Por exemplo, você está aqui, você está produzindo para a sociedade o conhecimento, o esclarecimento, levando a sociedade, quando está ouvindo a gente aqui, a analisar, a refletir sobre cada situação. Então, a mídia é muito importante. Então, esse trabalho, eu parabenizo por esse trabalho que o Estudo S está fazendo, que é de muita importância, e acredito que, ainda que tenham pessoas que são anônimas no meio da comunicação, mas que possam também ter a oportunidade de vir, quiser se expressar, que às vezes tem pessoas que não vivem no meio político, que tem muitas ideias, tem um campo de visão muito amplo. Eu converso com muitas pessoas, que essas pessoas também se expressam e levam uma palavra de incentivo, de conhecimento e expressa a sua realidade, porque Pedreiras ela deve ser analisada por todos nós cidadãos que estamos aqui, temos que analisar o que está acontecendo hoje, que vem acontecendo, né, e o que está acontecendo e o que possa vir a acontecer. Então, eu digo aqui às pessoas que estão colocando o seu nome ao sufrágio do Executivo, que estejam ouvindo, que vão ter conhecimento do que estamos falando aqui, que analisem, que pensem. Cada um de nós somos cidadãos, cada um de nós devemos somar e cada um de nós devemos produzir para o melhor. Então, eu agradeço demais, muito obrigado pela oportunidade e até uma nova oportunidade aqui. Muito obrigado, Pelezinho. Em nome do Gesso, da Simlab, do Armazém Paraíba, do Atacadão Chicote, da Cred Fácil e também do nosso